Pessoal, espero que a série de vocês tenha sido boa. Então, eu vou recapitular um pouquinho o capítulo 7. A gente já começou a falar sobre ele. Eu queria mostrar um negócio para vocês, mas na mudança eu perdi. Até tô olhando aqui de novo, mas acho que eu perdi mesmo. Quando eu achar, eu mostro. Deixa eu compartilhar aqui. A gente já começou o capítulo 7, certo? Não caiu na última atividade avaliativa, mas vai cair na próxima, tá? Vou tentar finalizar ele hoje? Eu vou tentar. Mas, se não der, a gente finaliza na semana que vem, tá bom? Eu vou querer que vocês leiam mais pra frente. Então, já preparei uma parte de slide e outra de leitura que eu preciso que vocês leiam um pouco, vocês estão lendo pouco. Para vocês se situarem, isso aqui eu coloquei a mais, por isso é que eu não consigo ficar mandando. Toda hora eu acrescento os slides, não termino para enviar nunca. Mas vou colocar aqui para vocês. Esse daqui é uma das melhores linhas do tempo que eu encontrei na internet, porque ela é didática, colorida e tem desenho. Aí eu falei, isso aqui é bom, né? Os alunos gostam assim. Se vocês quiserem, eu vou mandar, eu posso enviar só a imagem para vocês imprimirem se tiver em algum lugar. É uma boa imagem para vocês terem, para ter uma ideia da história do Brasil. Eu sei que vocês gostam de história do Brasil, né? Essa turma gosta bastante. E aí, eu quero que vocês visualizem onde que a gente está na história do Brasil, beleza? A gente já estudou lá no 7º ano, tratar do Tordesilhas, né? Toda aquela questão da divisão entre Portugal e Espanha do mundo. Falamos do descobrimento, olha as aspas, né? Porque na verdade, o território já estava aqui, os índios já estavam aqui. O descobrimento foi para a Europa, certo? Tem um documentário muito interessante na Netflix que fala sobre as guerras do Brasil. E cada episódio ele fala um pouco sobre isso e eles vão questionar bastante essa teoria do descobrimento. E é um documentário muito bom. O negócio é que ele tem 1 hora. O que eu fiz? Enquanto eu lavava a louça, eu assistia. E aí foi a louça e assistiu. Vejam, é bom para vocês. Eu não concordo com todos os historiadores que estão lá, porque a gente segue linhas diferentes, mas é fácil de entender, então podem assistir. O período pré-colonial, que é aquele período de 30 anos do descobrimento até a parte em que eles vão realmente, né, colonizar, porque até 1530 não existia colonização, tá bom? Era basicamente pequenas feitorias, que são aqueles postos comerciais, que eles pegavam mercadoria e deixavam lá, né, também mercadoria para outros navios, e deixavam para o Brasil. Então, basicamente, eles extraíam para o Brasil nesse período. Até esse período aqui, Brasil Colônia, que é o que a gente está estudando. Então, na história do Brasil, nós estamos estudando o período de Brasil Colônia. É quase período imperial? É quase. A gente vai chegar nele até o final do ano? Vai. Mas a gente ainda está aqui no período colonial, tá? Que iniciou, né, nesse período da cana-de-açúcar até a descoberta do ouro, que foi lá em 1786. O livro traz para vocês, né, a data certinho. Mas assim, é já no final. São alguns anos de muita riqueza, tá bom? E aí, meio que a gente tá aqui, ó. Aqui tá a data, né? 1693. Lembrando que eles já tinham encontrado ouro um pouco antes, né? Mas os paulistas lá, os bandeirantes, estavam extraindo ouro, sem contar para Portugal, que tinham achado que eles queriam ficar ricos. Aí Portugal desconfiou, aí eles contaram para, tipo, a gente sempre queria te contar, sabe? Sabe aquele momento que você fala assim, claro, sempre foi meu objetivo. Então, foi tipo isso. Tá bom? Aí eles vão contar, e esse período de ouro vai ser um período de grande riqueza. Riqueza de quê? É isso que a gente vai falar nesse capítulo, porque não foi do Brasil e não foi de Portugal. Exatamente! Aí a gente vai ver. Tá bom, aí a gente tá usando essa parte aqui, olha, quando o ouro tá começando a diminuir, tá bom? Até mais ou menos aqui, né, a família real. Aí a gente, já estudou um pouco sobre o Marquês de Pombal, né, que ele era um déspota esclarecido, ele era um ministro em Portugal, e ele mandava, então, tanto em Portugal quanto em várias leis do Brasil, e ele vai criar essas leis, tanto lá quanto aqui, para beneficiar algumas camadas, principalmente a camada do Estado, né, Estado representado pela coroa, tá bom?
lembrando que ele é um déspota, então ele é absolutista, ele acredita no poder e na influência que o rei e toda a realeza devem ter, tá bom? E aí, quem não lembrava o que era déspota esclarecido, recapitulando, é aquela pessoa que era a favor do absolutismo, a favor do rei, mas tinha ideias iluministas, tinha ideias que acreditavam na razão, não tanto da explicação pela igreja, acreditava nos três poderes que a gente tem questionado hoje em dia, no Brasil, não é no mundo, é no Brasil, sobre o poder dos três poderes como influência, né? Entre um regulando o outro de alguma forma e um apoiando o outro para que não exista apenas uma entidade liderando todo o território, porque senão é ditadura, se não for um absolutismo, certo? Então, para que não existisse isso, ele até que apoiava, ele apoiava necessariamente os três poderes? Não, mas ele apoiava as ideias de razão e contra a igreja, tá? A igreja católica, lembrando que é disso que a gente está falando aqui. Porque apesar de já ter existido a reforma protestante, que a gente já estudou sobre isso ano passado, ainda assim tem o grande questão de que a contra-reforma, que foi aquele movimento católico, né? Contra as reformas protestantes, o luteranismo, o anglicanismo, né, etc. Contra eles, a contra-reforma criou várias entidades, como os jesuítas, tá? Que vão proclamar as ideias católicas pelo mundo, principalmente pela colônia brasileira e as colônias portuguesas, tudo bem? Então ele vai ser meio contra, porque as pessoas pagavam muitos impostos, dízimos, ofertas para a igreja. E, na verdade, ele queria que estivesse dando para o Estado, tá? E não para eles. Sim, estou bem atuante hoje. E, tá bom, aí a gente falou, né? Ele, recapitulando, fim das capitanias hereditárias, porque ele queria que o poder fosse total da coroa portuguesa e não mais dos povos, né, que lideravam ali aquele território, tá bom? Eu esqueci de tirar. A transferência da capital do Rio de Janeiro para o Rio de Janeiro, que eles eram Salvador, ali na época da cana-de-açúcar, aí vai virar Rio de Janeiro, porque fica mais fácil para escoar o ouro para Portugal. Expulsão dos jesuítas, criando uma ideia de laicização do Estado, então o Estado separado da igreja, né, ideias, né, de um déspota esclarecido, anticlericalismo iluminista, em que ele era contra o clero como o motivador das ideias e das explicações, né? Ah, por que chove? Porque Deus quis. Não era mais a explicação que eles queriam, tá? Então, quando vocês colocam isso na prova ou na atividade avaliativa, não tá certo, porque desde aquela época a gente já definiu no Brasil que a gente precisaria um pouco de ciência, tá? Então, ele vai colocar isso nas ideias. Lembrando que, por causa disso, quem cuidava da educação até então eram os jesuítas, e o Estado vai ter que criar uma ideia de escola, porque até então não existia, não pública, tá? Porque era a igreja que cuidava da parte da educação. E ele vai até criar esse subsídio literário, que é esse imposto, com o objetivo de pagar, né, todo o custo agora com essas novas escolas. Lembrando que, gente, não era todo mundo que ia para a escola, tá? Normalmente filhos de pessoas que importavam, comerciantes, médicos, etc. Isso que os que realmente tinham dinheiro voltavam para a Europa e estudar lá. Isso teve uma grande influência no Brasil, porque toda vez que eles voltavam da Europa para cá, eles traziam essas ideias novas e modernas para cá, e o Brasil realmente às vezes nem estava pronto para isso, mas eles falavam, não, realmente, acho que está na hora da gente, aquele pensamento aqui está muito atrasado, vamos lá no pensamento europeu, que é melhor. Desde então a gente tem essa ideia de que o europeu, o outro, é sempre melhor do que a gente, tá? A abolição da escravidão indígena, eu falei, e a manufaturas têxtil. Então não tinha outras indústrias, apenas uma manutenção mais da parte de vestimenta, alguns sacos para levar os produtos. E aí eu falei para vocês sobre esse tratado de panos e vinhos, que é um tratado muito importante. Cai em vestibular pelo menos uma vez por ano. Em alguns dos vestibulares vai ter uma questão sobre essa. E não é uma questão difícil, então
Aproveita para aprender bem, tá? Lembrando, então, que é um tratado entre Portugal e a Inglaterra, em que Portugal vai comprar produtos industrializados, como os panos, né, tecidos, já que a Inglaterra tinha uma indústria muito avançada, lembra a Revolução Industrial começou lá? E, em compensação, Portugal ia comprar o vinho inglês. Não, ao contrário. A Inglaterra ia comprar o vinho português. Faz muito mais sentido. E só que, gente, as pessoas não bebem tanto vinho quanto consomem roupa, tecido, para roupa de cama, todas as roupas, né, que a gente usa no dia a dia. Então, acaba que todo produto industrializado, produto industrializado, ele saía muito mais caro do que a questão do vinho. Então, o dinheiro meio que vai ser direcionado para a Inglaterra, tá? E não para Portugal. Como eu falei, para quem que ia o nosso ouro? Na verdade, quase não tem nada em Portugal, não. Tá tudo na Inglaterra. Lá com a rainha. Portugal ficou cada vez mais dependente da Inglaterra, porque a indústria era toda feita na Inglaterra, não tinha em Portugal. Na verdade, uma das partes do acordo era que Portugal não poderia ter indústrias. Então, eles não conseguiam se industrializar porque eles tinham que comprar da Inglaterra. Lembrando que a Inglaterra vai ajudar o rei de Portugal, né, toda a família real, a fugir de Napoleão, por causa de todos esses acordos. Aí é que a Inglaterra vai ganhar em cima mesmo de Portugal. Porque aí eles vão ficar ainda mais dependentes, tá? Por uma dívida, não só em dinheiro, mas também uma dívida de produtos que vai durar muitos anos. Então, para Portugal pagar essas dívidas cada vez mais altas, acabava que ele pagava com o dinheiro vindo do nosso ouro, tá? Então, eles cobravam o nosso ouro como imposto, eles acabavam pagando esse ouro para Portugal, para a Inglaterra, desculpa, porque a Inglaterra iria ter todo esse acordo que eles tinham feito, tá bom? Por exemplo, o da fuga da família real, tá? Deixa eu tirar aqui da frente. Segunda metade do século XVIII, nós estamos na página 24, tá? Então, o que aconteceu nesse período? Descoberta do ouro no final do século XVII, aumento drástico da população, porque do momento, gente, era cana-de-açúcar, tá? Então, basicamente, os fazendeiros que viviam nessas regiões e os escravos que trabalhavam na cana-de-açúcar e alguns sertanistas que viviam lá para poder criar gado para dar comida para esse povo todo. Mas quando descobrem ouro, parece que anunciou assim, tem ouro no Brasil. E aí todo mundo da Europa e outros países vem para tentar conseguir ouro, para tentar uma nova vida. Nossa, essa luz esquenta. Para tentar uma nova vida. Tá bom? Então, aumento populacional muito drástico, tá? O que acontece também o desenvolvimento urbano muito grande nessas regiões, principalmente nas regiões de Minas Gerais. Se você já teve a oportunidade de ir nessas regiões históricas, viram o quanto a cidade ainda está lá, gente, está igual naquele período. Eu fui em Ouro Preto, é maravilhoso, é uma das cidades favoritas da minha vida. Sempre que vocês tiverem a oportunidade de alguém te perguntar, pra onde você quer ir primeiro? Vai para Ouro Preto, depois você conhece o resto do mundo, tá? Vocês precisam conhecer o Brasil primeiro. Eu, pessoalmente, estou tentando fazer isso. Amo viajar e faz toda a diferença você ir nos lugares e conhecer essas coisas que a gente estuda, sabe? Então, o desenvolvimento urbano cresceu. Para você ver, né, na época de grande riqueza, a região ali de Minas Gerais, principalmente Ouro Preto, Mariana, que por sinal foi destruída, né, pela aquela região, como é que é o nome? Pela represa. Foi destruída pela represa, né, que quebrou, dizimou a cidade toda, mas eu fui lá antes disso. Então eu tenho fotos, eu não sei se eu mostrei para vocês, acho que não. Acho que a aula acabou antes. E aí, essas regiões chegaram a produzir ou a extrair, né? Porque não é produção, né? O ouro já está lá. Enfim,
2,9 mil quilos de ouro por ano. Gente, isso é muito ouro. Se vocês já assistiu aquela série que eu amo, na History, na Discover, A Febre do Ouro, sabe que a galera vive, tipo, um ano, dois, com 300 gramas de ouro, tá ligado? E aí, esse daqui era 2 mil quilos. Nome. Nome do quê? Tudo isso fez com que todo esse povo, né, essa população crescente, necessitasse do documentário da Netflix? Cadê você? Ou o da Febre do Ouro que eu falei? Eu já procuro. Oi. Eu esqueci o nome. Todo esse processo era necessário que eles tivessem outras mercadorias, mas todo mundo que estava lá tinha um objetivo bem claro: era pegar ouro. Então começou a surgir uma nova região em que eles produziam um comércio, tá bom? O negócio chama Guerras do Brasil, ponto doc. Eu não assisti tudo não, gente, não sei. 28, 25 minutos. É uns caras comentando. Mas, assim, é uma... Olha, tem mais temporada. É esse aqui, ó. Não sei como que tá a censura dessa... É um documentário, não sei. Pra falar tudo. Mas é um documentário bom, assim. Tem muita coisa interessante para aprender e para refletir. Então foi necessário outras coisas, outros produtos, né? Não dá para viver de ouro, dá para comer ouro, dá para vestir ouro, né? Precisa de outras coisas. Então eles vão criar uma região bem comercial, principalmente com os tropeiros, que eram essas pessoas que vendiam muito a charque, né? Essa carne, né? O charque que é muito frequente aqui. Então eles levavam essa mercadoria para essas cidades, assim como outros grupos de escravos libertos, e iam vendendo para a população no geral, tá bom? Pessoal, gostaria de fazer um pedido. Quem sabe mudar o nome e não tá com o nome dos pais, por exemplo, né? Porque não sabe mudar o nome, no, no subnick, sabe? No nome que você tá, coloca o seu nome. Eu não quero que tenha pontos, que tenham algum outro nome de brincadeirinha. Eu preciso saber quem vocês são, tá bom? Eu sei que nem todo mundo sabe, isso não souber é uma coisa, mas eu sei que tem, tipo, brincadeira, e aí eu prefiro. Tá bom. Podem colocar também o nome de vocês no chat já, que daí já. Que eu quase esqueci. E essas produções, né? O que eram feitas elas nesse período? Se em Minas Gerais estava completamente focado em ouro, né? Em pedras preciosas, o que as outras regiões estavam fazendo? No Rio de Janeiro, produção de alimentos, assim como a Bahia e Pernambuco, então eles produziam alimentos para a galera de Minas Gerais comer, tá bom? Rio Grande do Sul, gados, moarque e charque. Muares, eles são uma espécie de um burrinho, tá? Parece uma mistura de um cavalo. E o charque é aquela carne, né, que a gente também conhece como uma espécie de uma carne seca, né? Que é fácil de transportar. Se a gente pensar que era tipo do Rio Grande do Sul até Minas Gerais, a cavalo, daqui que chegava, tinha que ser uma carne assim mesmo para aguentar, né? Senão apodrecia. São Paulo, cana-de-açúcar ainda era muito forte. Na Bahia também tinha o tabaco, não só o alimento. Tá vendo a Bahia duas vezes aqui, ó? Maranhão, algodão, muito frequente. Então, essas outras regiões também estavam produzindo alguma coisa. Enquanto Minas Gerais completamente focado no ouro. Não é difícil de lembrar, né? Minas Gerais, Minas de ouro. Ouro preto. Mercado de escravos, ainda acontecia bastante, aqueles leilões de escravos que a gente estudou ano passado, abastecidos de mercadorias, né? Então, cada vez mais chegando escravos para trabalhar. Gente, aí nós temos a questão do ouro. Isso daqui é um ouro cunhado. Então, o que acontecia? Eles extraíam o ouro. Ano passado a gente estudou formas de extração, né?
que era por meio escavando no rio, né? E depois que eles extraíam esse ouro, levavam para uma casa de fundição ou para a Câmara Municipal, dependia do tamanho da vila, né, ou da cidade onde eles estavam. E esses lugares, eu tenho uma imagem de uma casa de fundição, eu vou mostrar para vocês, que eu fui lá, né, em Ouro Preto. E aí era isso aqui que eles faziam. Eles derretiam o ouro, criavam essa espécie de moedinha e colocavam o símbolo da coroa portuguesa. Por quê? Se alguém roubasse, se o navio afundasse, encontrasse de alguma forma, sabia que era ouro português, tá bom? Que deveria ir para lá. E aí tinha os lotes, né? Essa daqui, eu sei que a imagem não tá boa, minha câmera não era tão maravilhosa, né? Para representar o que é Ouro Preto, gente. Que cidade linda. Pensa a pessoa apaixonada, aquela que quer chorar, só de pensar na viagem. Isso aqui foi à noite, foi a primeira imagem que eu tirei foto e foi logo quando a gente chega. Porque, lembrando que Ouro Preto, Minas Gerais no geral, ela é cheia de montanhas e morros, né? A gente estudou ano passado todas as elevações dessa região. E é muito. É tipo, para subir para o meu hotel, eu subia de 4 pés, porque é tão íngreme que eu não conseguia subir assim, eu achava que eu ia cair. Não sei como as pessoas dirigem, eu não tenho coragem de subir dirigindo lá, não. É muito íngreme. E aí eu trouxe algumas imagens para vocês, né? Isso daqui tudo é Ouro Preto, tá? Eu vou falar quando for Mariana. Aqui é de dia, a visão do hotel. Se vocês repararem, uma característica muito forte dessa região, por ser portuguesa, é igreja. Vocês vão ver igreja para tudo quanto é lado. Praticamente toda a rua tem igreja. E não são igrejas pequenas. Tem até uma igreja que é ouro por dentro. Eles pintaram de ouro por dentro da igreja. Eu vou contar para vocês que eu não entrei na igreja. E não tem foto porque não pode tirar. Porque senão pode... Alguns locais que você vai não pode tirar foto porque pode estragar. Lembrando que isso aqui é de 1800, né? E ainda tá tudo lá construído. Então, se tirar foto, pode desgastar a pintura, a imagem, então, principalmente o flash. Sem flash até que dá, mas o flash, a iluminação faz diferença. A maioria desses locais de museu, essas coisas não pode. Até tinha um cara vendendo, mas eu falei, não fui, porque uma amiga minha se perdeu e eu fui atrás dela. E aí a gente encontrou a rua mais linda da minha vida. Eu me senti em Paris, porque era uma viela, assim, de paralelepípedo, e todas as casas tinham flores na janela, e tinha um cara tocando um violino. Eu fiquei, o que é isso? Onde que eu tô? Lugar lindo. Mas aí eu perdi a igreja que tinha ouro dentro. Só que, olha só, vocês estão vendo, né? Igreja, 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 igreja. Quase tudo aqui é igreja. Eu gosto muito de arquitetura de época, então as minhas fotos não tem foto de ninguém. Em compensação, eu quero que vocês reparem, janela e porta de arquitetura de época muito frequente, né? Eles colocavam um monte de janela. Uma das igrejas principais, tá bom? Gente, aqui dentro tem um monte de imagem de santos, né? E Jesus de cabelo humano. Só que é um pouco estranho porque é muito branco, não pintou, né? A imagem. Aí fica com cabelo e muito, muito branco. Outra coisa é que é uma representação muito forte do barroco brasileiro, tá? Essa região. Então, se vocês já estudaram barroco em arte, vocês vão poder ver várias artes barrocas aqui. Se não estudou, quando vocês chegarem, vocês vão saber. Eu já vi, tá? Então, essas imagens aqui, ó, são quase sempre representação barroca. Característica do barroco brasileiro é sempre com imagens religiosas, tá? De santos ou de alguma santa, alguma coisa assim. E quase sempre tons de escuro. Então, marrom, um vermelho escuro, um azul escuro. Eu tinha muitas imagens. Gente, eu não sei onde que foi parar essas fotos. No meu Facebook eu tinha colocado, são 500 fotos de Ouro Preto que eu tirei. Eu escolhi só algumas para mostrar para vocês, tá? Até esqueci de colocar a da mina, que eu entrei numa mina, né, de ouro. Que agonia. É bem difícil de entrar lá dentro. Mas, tá acabando a aula. Droga. Então, aí a arte barroca era as imagens que eu perdi. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se eu tirei com a foto com a câmera de outra pessoa e aí eu perdi. Mas, ó, casas, né? As ruas lá são de paralelepípedo até hoje. Não pode ter até coisas que atrapalham a visão, tá vendo?
Não tem aquele monte de fio, né, que a gente vê na frente, que você não consegue ver nada. Não, é para você ver. As pessoas lá conhecem a história e valorizam a história da sua cidade, sabe? Eu peguei um ônibus e um cara começou a conversar com a gente, eu e as minhas amigas, e ele começou a contar a história da cidade. Lógico que a gente já sabia, porque a gente foi lá como foi como curso de história. Mas era um cara aleatório que sabia a história da cidade dele, sabe? Eu fiquei, nossa, a gente não sabe nada da nossa cidade, da história da nossa cidade. É vergonhoso. Vamos virar tipo o povo de Minas. Eles sabem muito e valorizam a história deles. Várias janelas, portas. Aqui é uma feirinha que é uma feirinha de pedra. Foi isso que eu perdi. Eu trouxe várias coisinhas de pedra lá. Ai, que coisa. E eles vendem coisa baratinha, sabe? Porta-treco, porta-joia. Eu comprei pro meu irmão um dominó de pedra. Uma pedra muito frequente lá que eles esculpem. Gente, é muito bonito. Essa rua aqui que eu me perdi. Essa aqui é a igreja de Ouro Dentro. Eu subi aqui, e aí quando eu voltei todo mundo já tinha entrado, mas eu vi uma rua bonita. Olha como é lindo as ruas de lá. Tudo da época, né? E para preservar, eles tentam até, olha, tem, né, as coisas da frente, porque hoje em dia são outras, não tem mesmo a função que tinha na época, mas eles tentam ao máximo preservar a fachada para não estragar, né, para continuar. Hoje ainda tem ouro. O cara lá, o guia, né, quando eu entrei na mina falou que existe, mas a cidade inteira foi construída em cima de minas. Então, se continuar escavando, a cidade cai. Então, foi decidido que não pode mais. Isso foi o guia que falou, né? Mas, gente, é fantástico. O negócio, assim, muito apertadinho, sabe? Cabe um indo e um voltando só de pessoa. Pelo menos a mina que eu entrei. São várias. E se na sua casa tem azulejo, eu quero que você olhe. Eu não tenho foto disso, mas eu guardei na memória. Olha pro azulejo da sua casa, esses quadradinhos, né? E tinha um buraco bem no final da mina, quando a gente entrava, e aí tinha um buraco desse tamanho, desse azulejo. Aí a gente falou, para que é isso? Ele falou assim, é porque essa parte aí era mais profunda. Então, era apenas crianças até 12 anos que entravam. A pessoa era pendurada por uma corda e levava até lá embaixo para poder extrair ouro. No escuro. Gente, é muito escuro lá dentro. Mesmo hoje que tem iluminação, é difícil. Eu não passaria de jeito nenhum naquele buraco, porque é praticamente do tamanho de um azulejo. Por isso é que até que não compensava dar muita comida, né, para poder passar. E aí, por exemplo, ele explicou, né, do bucho cheio. Se você já ouviu esse termo, ai, meu bucho tá cheio, que é quando você come bem, né, que barriga até ficar grandinha. Então, aí ele tava explicando que lá, quando você entra na mina, tem várias cavidades assim na parede. Aí ele falou que aquilo chamava bucho. Eu tirei foto, mas não dá para ver. Então vai ter que imaginar. Essas cavidades eram onde eles iam extraindo ouro e iam colocando. O escravo ele comia proporcional a quanto ele encheu o bucho, que era o nome dessa cavidade. Então, se ele enchia o bucho, que é esse lugar, ele tinha bastante comida naquele dia. Senão, ele não tinha. Então, ele foi ensinando várias expressões, né, que a gente usa até hoje sem saber que foi muito dessa época dos escravos. Mais igrejas, mais ruas, janelas. Sempre eles estão tentando, né? Tem carros hoje em dia, normal, mas ainda preservando o máximo a fachada e a estrutura dos locais da época. Ah, porque ouro preto, né? A pedra preta e o ouro. Tinha muito ouro de tolo lá também. Eu sei, ficou tremida, mas é porque tinha 70 pessoas em cima e eu sou pequena, e aí eu tirei foto assim. Tirei. Aí isso aí, entendeu? Deixa eu ver se todo mundo colocou o nome. Sofia, Juliana, Isabela, João Pedro, Felipe, Bianca, Cauê. Sara. O que é quatro pé?
Qual é a religião de lá? De Minas Gerais? Depende da pessoa. Aqui é a casa de fundição que eu falei. E aí eles tinham, né, algumas estruturas. Eu fugia do guia e ia para outros lugares. Aí eu não sei o que estava acontecendo lá, mas aqui eu fui a única que tinha ido na casa de fundição. Aí eles derretiam, olha, nesses locais são fornos gigantes, gente. E aí eles iam derretendo e iam fazendo, né, o formato daquelas moedas que eu falei para vocês. Aqui alguns exemplos, né, são réplicas de moedas de ouro que também iam, né, para Portugal, assim. A gente vai estudar nesse capítulo, já vi que não deu tempo, Tiradentes. Quando eu falar para vocês do movimento de Tiradentes, a Inconfidência Mineira, foi tudo aqui que aconteceu, tá? Eu vi a casa de Tiradentes, onde eu quero que vocês leiam para a próxima aula. Isso, para vocês terem uma ideia. Confidência Mineira, página 28 e 29. Foi esse movimento, né, em que eles vão querer não permitir com que aumente os impostos de uma certa forma. Enfim, tô dando um spoiler porque vai ser a aula que vem, que não vai dar tempo de dar tudo, mas foi aqui, nesse local que tem o obelisco aqui no meio, é onde Tiradentes foi morto e esquartejado, e cada uma das partes dele foi espalhadas pela cidade para que ninguém voltasse a fazer isso. Eu vi o túmulo deles, de vários inconfidentes, no museu. Tem um museu aqui bem na frente, é uma praça bem grande, tá? Bem grande mesmo, é tipo praça de show, assim, é muito, muito grande. E cada lado tem uma parte histórica, né? Eu não entrei nisso, eu não sabia o que era, mas achei bonita a fachada. Isso aqui é Mariana, é uma igreja de pedra que tinha lá, muito linda, mas eu não estava perto. Eu queria tirar foto, mas não deixaram eu chegar mais perto. Aí eu tirei de longe mesmo. Essa daqui é a Câmara Municipal de Mariana. Eu quero que vocês imaginem que lá era tipo um quadrado, sabe? Aqui é a parte da rua, aqui é a Câmara Municipal que vocês estão vendo, aqui é uma igreja, aqui é outra. Gente, é muito pertinho. Parece que só tem um estacionamento no meio, mas um é bem na frente do outro. Bem, bem grande. Ainda é usado como Câmara Municipal lá na região até hoje, tá? Isso daqui é um pelourinho, muito mais comum na região do Nordeste, né? Aquele de madeira, mas aqui ainda tem um obelisco de pelourinho. E aí o meu professor explicou, pelo menos, que foi quem levou a gente, que amarrava-se o negro aqui, olha, nesses dois negócios, para chicotear, tá bom? Bem no meio da praça mesmo. Aqui é o interior da Câmara. Aqui é uma das igrejas do lado. Tá, não dá pra ver direito, eu achei que eu tinha pegado outra foto, mas essa aqui é uma pessoa. Veja o tamanho da pessoa para a igreja. É gigante. Não deu para entrar, tava fechado. Mas meu professor disse que é lindo. Um dia eu vou de novo. Ok, tem 1 minuto. Revoltas coloniais. O governo impedia a modernização da colônia, então se não permitia nem industrialização em Portugal, ia deixar aqui no Brasil, né? Que nada, eles queriam que a gente comprasse mais material da Europa mesmo. Manteve a escravidão negra, tá? Não implantou universidades porque não queria as pessoas produzindo e querendo se rebelar de alguma forma, proibiu a imprensa, então não podia ter também liberdade de expressão, de pensamento por meio da imprensa, mas isso não possibilitou a galera, porque elas se reuniam entre elas e espalhavam do mesmo jeito as ideias. Proibiu produção de livros e indústrias, como eu falei, né, para que a gente pudesse comprar sempre da Europa, e política aperto fiscal, elevando os impostos para ter receita. Lembra que eu falei que eles precisavam, né, do dinheiro, do ouro, para poder pagar a Inglaterra? Então, para eles queriam que cada vez mais a gente pagasse mesmo o imposto por meio do ouro. Só que, gente, não é um bem renovável, vai acabar o ouro. E é isso o grande fator ali das revoltas que vão surgir. Quando se fala negros, incluindo indígenas, não.